Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Andressa do canal Quebrando Padrões e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê que o Whindersson Nunes tem depressão. É uma pergunta bem comum que eu recebo sobre por que as pessoas que aparentemente têm tudo, como o Whindersson Nunes, Felipe Neto, Padre Fábio de Mello e até estrelas internacionais como a Adele, sofrem de depressão. E no vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho de como isso funciona. Do ponto de vista clínico, a depressão é causada por um desequilíbrio neuroquímico. Ou seja, é um desequilíbrio que precisa ser corrigido com medicação. Então, se você acha que está num quadro de depressão, ou se você conhece alguém que você acha que esteja num quadro de depressão, por favor, procure um médico porque você precisa de correção com medicamento. Mas do ponto de vista psicológico, a depressão pode ser desencadeada por diversos fatores que a gente vai abordar hoje nesse vídeo. O psicólogo americano Abraham Maslow criou o que a gente chama de hierarquia de necessidades de Maslow ou pirâmide de Maslow, como é mais conhecida. Essa pirâmide tem 5 níveis de necessidades e, de acordo com a teoria do Abraham Maslow, você só consegue passar para o próximo nível quando você tem aquela necessidade satisfeita. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses 5 níveis para que vocês possam entender onde que a falta de um desses níveis pode causar um problema como a depressão. O primeiro nível na pirâmide de Maslow são as necessidades fisiológicas. É a sua necessidade de se alimentar, de ir ao banheiro, de sexo, de comer, de beber. Todas essas são necessidades fisiológicas que nós temos e quando nós temos essa necessidade satisfeita, podemos passar para o próximo nível. Enquanto você não satisfazer suas necessidades básicas, você não vai conseguir se preocupar com outras coisas. Por exemplo, as pessoas que estão lutando para ter o que comer, essa é a única preocupação delas. Elas podem morar num lugar sem segurança, elas podem morar num lugar de risco. Mesmo assim, elas vão estar preocupadas naquele momento em satisfazer necessidades básicas, fisiológicas dela. Ela não vai estar preocupada com onde ela está vivendo, se é seguro, se não é. Por isso que é bem comum a gente ver pessoas morando em lugares de risco extremo, mas é a única coisa que elas conseguem fazer para conseguir satisfazer as necessidades fisiológicas dela. Então, o primeiro nível de necessidades na escala de Maslow que precisa ser suprida são as necessidades fisiológicas. Depois que as nossas necessidades fisiológicas estão supridas, a gente consegue passar para o próximo nível, que é a necessidade de segurança. É nesse momento que a pessoa vai se preocupar um pouco mais com ter estabilidade, segurança, morar num lugar melhor. É por isso que a pessoa, no primeiro momento, se preocupa em se alimentar, alimentar a família, os filhos. A partir daí, ela começa a buscar uma segurança melhor, aí começa a buscar um lugar melhor para viver, vai começar a sair um pouco da área de risco e buscar morar num lugar mais afastado, mas que dê um pouco mais de uma sensação de segurança do que ela tem no momento. É nesse momento que a gente vai buscar estabilidade também, onde você vai buscar segurança no seu trabalho, um trabalho mais estável. São essas necessidades que a gente tenta suprir quando a gente está no segundo nível da pirâmide de Maslow. Quando essa necessidade de segurança é suprida, que é o segundo nível da pirâmide de Maslow, daí a gente passa para o terceiro nível, que são as necessidades sociais. É nesse momento que você vai buscar se conectar mais com outras pessoas, que você vai buscar um grupo onde você se identifique, você vai buscar pertencimento. É nesse momento que, se você for analisar aí a vida do Joãozinho, por exemplo, ele começou primeiro, né, buscando se alimentar, buscando o mínimo para suprir as necessidades fisiológicas dele e da família dele. A partir do momento que essas necessidades estavam supridas, ele passou a se preocupar com segurança, então ele começou a buscar morar num bairro um pouquinho melhor, ele começou a buscar ter um carro, ele começou a buscar ter alguma coisa que lhe desse um pouquinho mais de segurança para ele e para a família dele. O próximo passo agora é que Joãozinho busque pertencimento, busque fazer parte de um grupo. É nesse momento que as pessoas vão buscar igrejas ou vão buscar grupos de academia, vão buscar grupos de jiu-jitsu, de artes marciais ou qualquer outro tipo de coisa que vá fazer com que a pessoa se sinta pertencente ao grupo. Essas necessidades são necessidades sociais. A gente tem a necessidade de se relacionar com outras pessoas e se sentir parte do grupo daquelas pessoas. É onde a gente vai também começar a investir mais num relacionamento amoroso, num relacionamento com um parceiro. Então, por isso que pessoas que estão buscando as necessidades básicas do primeiro
É por isso que pessoas que estão buscando as necessidades básicas da primeiro e segundo nível da pirâmide de Maslow geralmente não estão tão preocupadas em ter um relacionamento sério. Elas estão buscando, nesse momento, suprir as necessidades fisiológicas e de segurança. A partir daí, as pessoas começam a focar um pouco mais em buscar um relacionamento. É por isso que algumas pessoas têm adiado tanto, né, o casamento e buscar um relacionamento mais sério, porque estão focando em estabilidade de carreira, estabilidade social e tudo mais. Quando a gente passa ali do terceiro nível, que é o nível que é o nível social, o nível de relacionamento social, a gente vai então para o quarto nível. O quarto nível é onde você vai buscar o reconhecimento. Pessoas que estão, né, tentando lutar para sobreviver, para ter as suas necessidades fisiológicas sendo atendidas, elas não estão preocupadas com reconhecimento. Quando você está trabalhando para você pagar suas contas e ter o que comer, você não está preocupado se você é o melhor em alguma coisa, se você é o melhor pintor, se você é o melhor pedreiro, se você é o melhor marqueteiro, você não está preocupado com isso, você está preocupado em suprir a sua necessidade. A partir do momento que você vai subindo na pirâmide, você vai começando agora a se preocupar em reconhecimento. Você quer ser o melhor, você quer ser reconhecido no seu trabalho, você quer ser reconhecido pelos seus amigos, você quer respeito das pessoas à sua volta. É nesse momento que você vai começar a se preocupar com coisas como ser respeitado pelas pessoas, quando você vai começar a se orgulhar mais das suas conquistas, é quando você vai começar a buscar um pouco mais de poder. Todas essas características são de uma pessoa que está buscando as necessidades do quarto nível da pirâmide de Maslow. O quinto nível é onde você vai buscar o seu autodesenvolvimento, é onde você vai buscar o seu crescimento, é onde você vai buscar entender um pouco da onde vêm as coisas, da onde vem o mundo. É nesse momento onde você vai buscar questões filosóficas. É onde você deixa de buscar uma realização externa para buscar uma realização interna. É onde você vai buscar o seu crescimento, a sua realização plena. Duas coisas interessantes sobre esse último nível. Primeiro, como eu disse, ele não pode ser suprido por nada externo. Os outros 4 níveis podem ser supridos de forma externa. Por exemplo, se você pega uma herdeira como a Sasha Meneghel, filha da Xuxa, ela já nasceu com os 4 níveis da pirâmide já supridos. Ela não precisa se preocupar com as necessidades fisiológicas, não precisa se preocupar com segurança, com as necessidades sociais, porque ela tem 1 milhão de pessoas à volta dela, e ela também não precisa se preocupar com reconhecimento. Tudo isso já é automático para ela. Mas a parte de autorrealização, essa é uma coisa que ela também vai ter que buscar, como todos nós. Então, quando você chega nesse quinto nível, você não consegue ter essa necessidade suprida de forma externa. Essa necessidade é suprida de forma interna. É nesse momento que a pessoa vai buscar a resposta para questões religiosas, questões internas, questões filosóficas, de onde vêm as coisas, por que as coisas são do jeito que são. É nesse momento que a gente começa a buscar essas respostas que são um pouco mais abrangentes do que a gente vinha fazendo até esse momento, porque até esse momento a gente estava buscando suprir aquelas necessidades, até que chega nesse ponto onde tudo que a gente faz agora é para nossa própria autoaceitação e autorrealização, e não para algum tipo de reconhecimento ou suprimento de necessidade externa. E voltando agora a falar um pouco do Whindersson, eu estava assistindo uma entrevista dele onde ele fala que o gatilho para a depressão dele é o isolamento. Ele se isolou demais para conseguir alcançar o que ele queria, para trabalhar e fazer o que ele queria fazer. Então ele completamente ignorou a terceira necessidade. Ele ignorou as necessidades sociais. Ele deixou isso para trás para pular para o próximo nível, que era o reconhecimento. Ele conseguiu, mas é lógico que isso vai ter consequências, como todas as pessoas que estão buscando o reconhecimento e não se atentam às outras necessidades, sempre vão ter algum tipo de consequência. Por exemplo, as pessoas que estão ignorando necessidades básicas de nutrição porque querem alcançar um corpo específico ou porque querem ser como alguém, com certeza essas pessoas vão desenvolver uma anorexia. Então, esse desenvolvimento dessa doença, lógico que é uma doença do quadro clínico física e psicológica, mas o que causa isso é a pessoa ignorar as necessidades básicas de nutrição. A pessoa está mais preocupada em alcançar um objetivo para que seja reconhecida ou para que
alcance um padrão do que estar preocupada em realmente suprir uma necessidade básica. Então, quando a gente pula etapas dentro dessa pirâmide de Maslow, é quando a gente acaba sofrendo as consequências disso. Então, essas pessoas como o Whindersson, como o Felipe Neto e outros que acabam tendo um quadro de depressão depois de alcançar os níveis de reconhecimento que eles desejavam, é porque em algum momento ignoraram uma das etapas nessa pirâmide de necessidades. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixe o seu like, compartilha com seus amigos e não esquece de deixar aqui embaixo para mim qual nível da pirâmide de Maslow você se encontra hoje. Se você quiser mais conteúdos como esse e também sobre desenvolvimento humano, a gente está no Instagram Andresa Ruiz Coach, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E por hoje é só. Seguimos aqui quebrando padrões.